Olá, conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos ver um ensino contido no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 19, 20 e 21. O verso 19 fala o seguinte: esse ensino é sobre os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, queridos, nós vamos ver esses ensinos sobre os tesouros no céu e dividimos em duas partes. E nós temos visto aqui como é tão nítido a gente analisar esses ensinos à luz da mente humana e à luz da consciência crística. Nós vemos que a consciência crística é a própria consciência de Cristo em nós. E a consciência que está no nível humano, ela foi conseguida a partir da queda do homem. Nós estávamos no paraíso e nós tínhamos uma unidade com Deus. E à medida que o homem fez a escolha de buscar saber sobre o bem e o mal, essa escolha fez o homem cair em inconsciência. Por quê? Porque esse nível de consciência do bem e do mal é um nível de consciência dualista, entre o certo e o errado, entre duas partes, entre dois extremos. Então nós nunca temos paz, porque a paz ela só é conseguida com esse nível de consciência crística, onde nós estamos em unidade com Deus. Por quê? Quando nós estávamos no paraíso era assim: o homem vivia em conexão com Deus, conversava na viração do dia, tinha plenitude com Deus, plenitude de conhecimento com Deus. E aí nós perdemos isso. Nós tivemos uma queda de qualidade na percepção e uma queda de qualidade no nível de consciência. E esse nível de consciência humana, dualista, extremista, separada, nos traz uma consciência de competição, de comparação, de conflito. E esse nível de coisas é o que nós vivemos aqui na Terra, no nível da humanidade. E quando Jesus ensina que nós não devemos acumular tesouros na terra ou sobre a terra, mas tesouros no céu, fica muito nítido essa questão de separação. Nós estamos numa vida temporária e temos uma vida eterna. Então nós temos um mundo humano e temos o céu. O céu aqui é exatamente uma percepção simbólica de um lugar onde nós não estivemos, no céu, né? na plenitude da consciência com Deus, na plenitude da unidade com Deus. Esse céu não é, na verdade, um céu onde nós vamos subir aqui, porque nós temos, hoje a ciência já nos mostra o que tem aí para cima, né? E nós temos como ver. E nós temos que, sabemos que espiritualmente as coisas não são visíveis aos olhos humanos, mas espiritualmente
também existem níveis de espiritualidade aí para cima, e nós poderíamos provavelmente ir mesmo para um lugar espiritual. Mas Deus fez o homem e o colocou na terra. E Deus fez a terra e a deu ao homem. Isso está no Salmo 115, no verso 16. Deus fez a terra e a deu aos homens. Então, e quando Deus cria o homem, ele dá a terra para o homem governar. Governe sobre toda a terra. Multiplique a terra. Povoem a terra. Então, o princípio de Deus, do relacionamento, era Deus e o homem na terra. Inclusive, durante toda a história do Antigo Testamento, que se dá as histórias do próprio desenvolver dessa relação de Deus com o homem, nós vemos perfeitamente Deus trabalhando no homem. E quando Deus ele nos dá o seu Filho para vir à terra, ele está, na verdade, provando mais uma vez que ele nos ama incondicionalmente, que ele não desistiu do homem e que ele traz o seu próprio Filho, o Filho unigênito. Unigênito quer dizer que ele foi gerado em Deus. Em Deus, não por Deus, porque nós fomos criados por Deus e Jesus foi gerado em Deus. E esse Filho desceu na terra, se encarnou, viveu como homem, carne e osso, e veio com um propósito. Qual que foi o propósito maior? Viver entre nós para nos dar a percepção dessa nossa capacidade de percepção humana, de que mesmo sendo homens, mesmo tendo caído, nós temos a chance em Cristo de voltarmos ao paraíso. Voltarmos a ter aquela mesma consciência. Então Jesus veio para nos dar a possibilidade de que nele e por ele nós podemos estar de novo com essa consciência crística que é unificada com Deus. E nesse ensino aqui, nós percebemos nitidamente que Jesus fala que nós temos essa vida temporária, terrena, onde nós podemos acumular tesouros. O que são os tesouros? Os tesouros são os bens materiais. Só que esses bens materiais de nada servem para essa vida eterna, para essa vida celestial, para essa plenitude em Cristo Jesus. Então nós temos nisso uma dualidade, nós temos sempre essa coisa do certo e do errado, e nisso aí as religiões se confundiram muito e confundem muito a gente, de tal maneira que nós percebemos que religiosamente nós fazemos coisas na terra para ganharmos o céu. E foi justamente os ensinos que nós vimos antes, que Jesus considerou coisas exteriores. Atitudes religiosas são atitudes exteriores. E Deus nos ama num relacionamento interior. Então essas coisas que ganham o céu para nós são as boas obras. São a maneira como nós praticamos o que Jesus nos ensinou. E o principal que Jesus nos ensinou e que nós precisamos conseguir na terra é o amor. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em três itens. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então amar a Deus para o próximo é amar a nós mesmos. Através desse amor, esse grande mandamento, nós somos capazes de exercitar esse amor enquanto estamos aqui na terra. Então as boas obras são boas, são ótimas, são excelentes, mas todas as coisas que nós fizermos com uma motivação religiosa só vai servir para nós sermos vistos pelos homens. Então essa motivação ela precisa ser absolutamente interior, de relacionamento
do ser com o próprio ser, do ser de Deus, do ser do Cristo para o nosso ser e do nosso ser para Cristo. E nós temos uma ilusão de que nós somos aquilo que a nossa mente diz que nós somos. É tanto que quando a gente pergunta quem você é, a pessoa fala da profissão dela, ela fala de onde ela nasceu, fala dos pais dela, da família dela, mas isso não tem nada a ver com o nosso ser interior. Esse ser, essa essência crística, essa essência divina que existe em nós. Então esse relacionamento é de essência para essência, é de ser para ser. Não deve ser uma atitude religiosa externa, exterior. E quando Jesus fala aqui, ó, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele está falando que nós, nessa nossa mente humana, nós temos necessidades. Nós somos pessoas que nos relacionamos e vivemos para suprir as nossas próprias necessidades, para os nossos interesses. Nós já vimos aqui que Tony Robbins, ele é um coach americano, ele considera 6 necessidades básicas do ser humano, que são as 6 necessidades da mente humana, né? Que é a segurança ou a certeza, a variedade, o significado ou a significância, conexão e amor, conhecimento e contribuição. Então, baseada nessas necessidades da nossa mente humana, nós fazemos todas as coisas. E os nossos tesouros estão nisso. E se nós estamos somente exercitando o atendimento das nossas próprias necessidades, nós estamos fazendo por nós mesmos. Qual o mérito de fazer, de ser, e qual a parte em que nós estamos agradando a Deus? No sentido de que nós estamos nos amando e amando o nosso próximo e exercitando com a gente e com o outro esse amor que Deus nos dá, que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós. Então nesse entendimento aí, as nossas necessidades, a nossa mente compõe-se, né, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então essa nossa mente humana, na verdade, é o nosso tesouro. E se nós colocamos o nosso tesouro, é o nosso interesse, nós precisamos perceber muito bem se nós estamos, ao fazer uma boa obra, se nós estamos atendendo aos nossos interesses. Por exemplo, eu estou querendo fazer algo porque quero ter significância. E essas necessidades são muito colocadas para fora. Por exemplo, uma pessoa que tenha carência afetiva, ela muitas vezes parte por uma compulsão alimentar. Então, aquela carência de amor passa a se manifestar como uma fome insaciável. Então, ela come sem saber por quê, aí vai acumulando peso. Então, as nossas necessidades estão em todas as coisas. E isso não é ruim, isso é da nossa mente humana. Agora, nós temos as contribuições e nós precisamos perceber que além da nossa capacidade, dentro dessa capacidade humana, da nossa mente humana, nós temos além da nossa mente nosso ser espiritual. E esse ser espiritual é que vai viver a vida eterna. E como nós vamos fazer as coisas para que esse ser espiritual esteja acumulando tesouros para o céu, para a nossa vida eterna, para a nossa vida futura? Então é uma percepção bastante importante
E nós precisamos ter esse autoconhecimento para sabermos se nós estamos fazendo só por nós mesmos ou se nós somos capazes de morrer para nós mesmos, nos entregar a Deus de tal maneira que os nossos interesses fiquem mais equilibrados ou igualados aos interesses dos outros. E também tem um grande perigo de nós não termos esse interesse por motivação exterior, por motivação religiosa. Muitas vezes na antiguidade isso era muito comum e hoje ainda acontece. A pessoa tem uma necessidade de se flagelar, ela sente uma culpa e uma vergonha, a mente dela trabalha, e nisso, queridos, a religião foi muito massacrante para nosso ser, né? Para a raça humana, porque a religião usou essas necessidades humanas e essa percepção de consciência caída, onde o núcleo da mente humana estava cheio de medo, cheio de culpa, cheio de vergonha, para acionar nas pessoas a necessidade de fazer coisas para Deus. E nós não precisamos fazer nada para Deus nesse sentido, por quê? Porque Deus, Ele nos ama como nós somos. Então a única coisa realmente que nós precisamos fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então todas essas necessidades nossas, toda essa motivação interior nossa, precisamos estar muito atentos para perceber a motivação certa e agirmos pela motivação certa. Certa no sentido assim de estarmos não na dualidade, mas na entrega. A dualidade é da mente humana, mas a entrega para Deus não é uma percepção em espírito. E o Espírito Santo, ele fala no nosso espírito. O nosso espírito é a base para ele se manifestar. E nesse nosso espírito, ele se manifestando, ele passa para nós a nossa percepção. E nós percebemos com clareza o que fazer ou não fazer. Nós caímos sempre porque nós estamos nesse nível mental muito forte. E esse nível mental, ele realmente nos leva à nossa mente humana, nos leva ao ego, às nossas necessidades. E aí nós ficamos rodando nas nossas necessidades humanas, carnais, e não conseguimos sair. E é importante que nós tenhamos essa percepção que as necessidades básicas, nós já vimos isso aqui também. As necessidades humanas, elas são as necessidades básicas. Por exemplo, uma pessoa que está com fome, como é que você evangeliza ela? Se ela está com fome, ela não vai perceber, ela não vai receber de Deus. Então nós precisamos ter essas condições humanas bem supridas para nós termos como avançar, extrapolando, transcendendo essa nossa mente humana para irmos para o Espírito e estarmos espiritualmente conectados com Deus. Amém? Muito obrigada e até a próxima.